Olá pessoal, começamos agora o vídeo 3, onde falaremos do mercado spot, também conhecido como mercado de curto prazo. A contabilização da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica leva em consideração toda a energia contratada por parte dos agentes e toda a energia efetivamente verificada, consumida ou gerada. Como se vê aqui nesta figura, aqui é a energia verificada e aqui é a energia contratada. E aqui é o mercado de curto prazo. O mercado de curto prazo leva em consideração toda a energia contratada por parte dos agentes e toda a energia efetivamente verificada, consumida ou gerada. Os montantes de curto prazo, ou spot, são valorados ao preço de liquidação da diferença. Então, quando o agente é verificado a energia e ele consome mais do que contratou, ele fica exposto no mercado e tem que comprar energia ao preço do PLD, no mercado spot. Aqui você verifica a energia contratada. Nesse exemplo, verificamos a semana 1, o patamar médio. O PLD nesse submercado está a R$ 80. Vamos comparar quanto foi vendido com quanto foi gerado pela usina que vendeu o contrato. Aqui o contrato de energia, contrato de venda, em que deu 120 MWh, e aqui o que foi gerado, que foi menor, 100 MWh. A exposição desse agente é a seguinte: exposição da geração menos o contrato vezes o PLD. Ou seja, a geração deu 100 MWh e o contrato 120, com um PLD de R$ 80. A exposição então vai ser negativa em menos 20 MWh vezes R$ 80, que é o PLD, cujo resultado vai dar menos R$ 1.600. Então, determinada usina fez um contrato de venda de 120 MWh, que foi contratado para vender a energia, mas ele só conseguiu gerar 100 MWh, ficando exposto ao mercado spot de menos R$ 1.600. Neste outro exemplo, vamos comparar quanto foi contratado com quanto foi consumido pelo comprador. Aqui o PLD do submercado X está a R$ 150. Então vamos comparar o quanto foi contratado, que nesse caso foi 80 MWh, com quanto foi consumido, que foi 90 MWh. Portanto, foi consumido mais do que foi contratado. A exposição desse agente é o seguinte: é o contrato menos o consumo vezes o PLD. A exposição vai ser, então, o contratado, 80 MW, menos 90 MWh consumo, vezes o PLD. 80 menos 90 dá 10 MWh, vezes o PLD, R$ 150. A exposição do consumidor vai ficar em R$ 1.500, porque ele consumiu mais do que ele contratou de compra de energia elétrica. Sendo assim, ele terá que comprar menos R$ 1.500 no mercado spot. Lastro e penalidade de energia. A exigência de lastro se dá para que haja equilíbrio entre o planejamento do agente e sua operação no mercado de curto prazo, ou seja, para que haja previsão e precaver-se do que poderá ocorrer no futuro, contratando uma energia em que será efetualmente consumida ou gerada. Sendo assim, a sua necessidade existe para diminuir os riscos de operação dos demais agentes do mercado. Por exemplo, quando um gerador contrata com seus consumidores, compradores, ele deve vender o que realmente deve ser consumido, ou seja, para evitar o risco de ter uma geração abaixo do que efetivamente deve ser consumido.
Caso não esteja lastreado, o agente será penalizado. Se diminui, então, os riscos inerentes ao setor elétrico do mercado livre de energia elétrica. Na CCE, há diferentes tipos de lastro, para diferentes finalidades, mas abordaremos o que evita a penalização do agente por déficit de lastro de energia. Para o agente vendedor, que é o que gera energia e que vende a energia, é necessário que ele tenha capacidade para garantir 100% dos contratos de venda, ou seja, ele deve gerar aquela energia para todos os consumidores e deve evitar o risco de não gerar abaixo do que ele vende. Para o agente comprador, é necessário que ele tenha contrato de compra ou lastro para garantir 100% do consumo. Então, ele deve contratar exatamente o que ele deve consumir, em pelo menos 100%, evitando que ele consuma mais do que ele comprou, para evitar comprar no mercado spot. A apuração é feita considerando o comportamento das operações do agente nos 12 meses anteriores. Esse mecanismo de lastro e penalidade, então, concluímos que ele diminui os riscos de exposição no mercado do spot. Aqui vemos um gráfico de um exemplo de lastro nos 12 meses. Verificamos, então, que um determinado agente possui um consumo verificado e a energia contratada. A energia contratada está nesta linha azul e o consumo verificado na verde. A cobertura contratual do consumo é a obrigação do consumidor livre. O consumidor livre deve estar 100% contratado. A aferição mensal da cobertura contratual dos 12 meses é verificado nesse gráfico. A penalidade é aplicada em função do nível contratual do consumidor. Então, ele contratou em janeiro aqui, nesse nível, mas ele consumiu mais. E aqui também consumiu mais. Aqui ele consumiu menos do contratado, consumiu menos. E tem que haver esse balanceamento nos 12 meses, de maneira que a soma e a subtração deva dar os 100% contratados. Aqui verifica-se, nesse assunto de lastro e penalidade, um relatório típico onde as comercializadoras fornecem para seus agentes representados na CCE dos últimos 12 meses um histórico do cliente em megawatt-hora, de maneira que se houver uma insuficiência de lastro negativo, aqui no caso deu menos 53, verifica-se o contratado e o consumido. Geralmente o consumido é menor do que o contratado, mas quando há casos em que o consumido em alguns períodos fica maior que o contratado, a somatória do contratado nos últimos 12 meses menos o somatório do consumido nos últimos 12 meses fica negativo, havendo insuficiência de lastro. Portanto, ocorrendo então a penalidade perante a CCE. O agente então deve essa obrigação de pagar esse lastro, que deu menos 53 megawatt-hora, multiplicar pelo PLD do último mês de referência. Aqui vemos um exemplo de mercado spot. Mas vamos definir o conceito de mercado spot. Em se tratando de mercado de commodities, a palavra spot significa instantâneo, imediato. Sua característica é a entrega imediata da mercadoria e o pagamento à vista. Por isso, o mercado spot também é chamado de mercado de curto prazo. Então, aquela energia que falta ou que sobrou vai nesse mercado de curto prazo, para entrega imediata. Para a energia elétrica, a entrega é feita para suprir uma demanda não prevista de energia. Supondo que o Sistema Interligado Nacional, ou SIN, seja um grande barril de leite, onde vendedores enchem este barril, aqui no caso aqui os vendedores enchem o barril de leite e seus clientes contratam
e consomem o produto. Então, vamos ver um exemplo de apuração de lastro para um vendedor. Depois veremos para o comprador. No caso do vendedor, supondo que, como exemplo, um leiteiro tenha conseguido entregar todo o leite que havia comprometido nos 12 meses anteriores. Ele foi cauteloso ao vender apenas a capacidade de seu empreendimento, ou seja, um balde por mês. Aqui verifica-se um balde, outro balde, um balde por mês. Então a sua capacidade era de 12 baldes e vendeu 12 baldes. No entanto, no mês atual, ou seja, no mês de... Então nesse mês aqui, ele entregou 2 baldes a mais dos 12, totalizando então 14. Por quê? No mês atual ele entregou 2 baldes a mais devido à maior produtividade de alguns animais, como vimos no exemplo de exposição. Ou seja, no caso das usinas, houve um período de chuva e uma geração a mais. Então ele gerou mais energia elétrica. O leiteiro pagará penalidade no próximo mês? Nesse caso, qual seria a insuficiência do lastro do leiteiro para o próximo mês? Vamos ver esse exemplo. O leiteiro pagará penalidade no próximo mês? Não. Por quê? Porque ele entregou 2 baldes a mais, então ele está positivo, ele tem crédito. Esses 2 baldes a mais irão para o mercado spot. Considerando que a cooperativa de leite está apurando o mês de janeiro de 2013, qual a insuficiência de lastro do leiteiro? Para apurar a insuficiência do lastro do leiteiro, devemos comparar a sua capacidade com a sua venda. Já não estamos mais olhando para a entrega. O leiteiro vendeu apenas a sua capacidade, ou seja, ele entregou 2 baldes a mais, mas não os havia vendido, logo não pagará penalidade. Esse excedente será liquidado no mercado spot. Essa sobra desses 2 baldes ficará como crédito para o mercado de curto prazo. Agora vamos a um exemplo de um lastro penalização para um vendedor. Supondo que o leiteiro tenha conseguido entregar todo o leite que havia comprometido nos 12 meses anteriores. No entanto, ele vendeu uma quantidade acima da capacidade do seu empreendimento, de 1 balde por mês. Exatamente aqui, no último mês. Nesse mês atual, como foi alcançada maior produtividade por alguns animais, ele entregou 2 baldes a mais. E ele achou que poderia vender esse excedente para conseguir negociar a seu preço, e não apenas receber valor estipulado pela cooperativa. O leiteiro pagará penalidade no próximo mês? E qual a insuficiência do lastro do leiteiro para o próximo mês? No exemplo anterior, ele tinha vendido exatamente 12 baldes, mas foi disponibilizado 14 baldes devido à produtividade. Nesse exemplo atual, ele vendeu também, contratou esses 2 além da sua capacidade. Então, o leiteiro pagará a penalidade no próximo mês? Qual a insuficiência do lastro? Então, ele achou que poderia vender esse excedente para conseguir negociar a seu preço, não apenas receber. O leiteiro pagará a penalidade? Sim. Considerando que a cooperativa está apurando o mês de janeiro, qual a insuficiência do lastro? Para apurar a insuficiência do lastro do leiteiro, devemos comparar a sua capacidade com a sua venda. Já não estamos mais olhando para a entrega. O leiteiro vendeu 2 baldes acima de sua capacidade, logo pagará a penalidade. Agora, um exemplo de apuração de lastro para um comprador. Supondo que para os mesmos personagens, o cliente 1 tenha consumido apenas 2 baldes por mês de leite, que havia comprado para cada um dos 12 meses anteriores. No entanto, no mês atual, ele consumiu 1 balde a mais, como vimos no exemplo de exposição, totalizando 25 baldes. O cliente pagará a penalidade?
no próximo mês, qual a insuficiência do lastro do cliente 1 para o próximo mês? Vamos verificar isso. Então, o cliente pagará sim pela penalidade. E qual a insuficiência do lastro? O cliente havia comprado apenas 2 baldes de leite por mês. Como consumiu um balde a mais, está com insuficiência de um balde para lastreá-lo. Então, ele compara um balde a mais no mercado spot. Então, vamos agora verificar a diferença entre mercado de curto prazo e a penalidade de energia para o consumidor, que leva em conta os 12 meses. No mercado de curto prazo, é apurada a geração e consumo e contratos no mês atual, a compra e o consumo. Verifica-se que o cliente consumiu um a mais aqui na compra. Já na penalidade, é uma ferramenta, um mecanismo de apuração de lastro, ou seja, da capacidade de honrar seus contratos de compra e consumo nos 12 meses anteriores. Veja bem que aqui é no mês atual, o mercado de curto prazo, imediato, e na penalidade verifica-se o lastro nos 12 meses anteriores. Conclusão em relação ao consumidor. Mesmo que o consumidor pague ao mercado spot aquilo que consumiu a mais, aqui, por exemplo, que o previsto, seu comportamento será monitorado e refletirá no mês seguinte. Ou seja, ele terá efeitos, impactos nos meses seguintes, porque o lastro ele pega 12 meses. Na apuração da penalidade, foi constatado que o cliente está com insuficiência de um balde para lastreá-lo. O intuito é incentivar a contratação de todo o consumo para diminuir os riscos de atuação no mercado de energia. Já no MCP, a diferença entre o mercado de curto prazo e a penalidade de energia para o gerador, a diferença do mercado de curto prazo e penalidade de energia para o gerador é equivalente ao do consumidor. No mercado de curto prazo é apurada a geração e o consumo e os contratos no mês atual. O contrato de venda da geração e a geração efetiva. Na penalidade é apurado o lastro nos 12 meses anteriores, para verificar a capacidade de honrar os contratos de compra e contratos de venda e consumo. Então verifica-se a capacidade de geração, a venda efetiva e a verificada por meio da apuração. Conclusão. Mesmo que um agente receba ou pague no mercado aquilo que gerou, consumiu a mais que o previsto, seu comportamento será monitorado e refletirá no mês seguinte. O intuito é incentivar a atuação de forma programada, ou seja, planejada, para diminuir os riscos de atuação no mercado de curto prazo. Apesar de apresentar uma entrega acima de sua capacidade e receber por isso no spot, ele não pode vender esse excedente. Então, por exemplo, ele apresenta uma determinada capacidade, por exemplo, 100 MWh, mas entrega acima e recebe por isso no spot. Ele tem crédito no mercado de curto prazo, mas ele não pode vender esse excedente, pois não pode se comprometer acima do seu limite de venda. Isso visa, então, a ter um equilíbrio no mercado, evitando o uso do mercado de spot. Com isso, terminamos o vídeo 3 sobre o mercado spot. No próximo vídeo, o vídeo 4, falaremos sobre o processo de contabilização e liquidação, onde ficará bem claro a regra e os procedimentos de comercialização da Câmara de Comercialização de Energia. Como vimos o mercado spot, ficará mais fácil de entender agora o processo de contabilização e liquidação da CCEE.